Palavra do Senhor escrita no livro de Salmos 139, verso de número 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bom dia para a nossa irmã Ferreira, que Deus abençoe, minha irmã Lourival, Deus abençoe, louvado seja Deus. Estamos aqui diante de uma palavra, louvado seja Deus, maravilhosa, que diz que Deus nos conhece antes de nós sermos formados. Esta palavra, ela é muito importante para todos nós sabermos posicionar diante do ataque terrível à família, principalmente nos dias atuais, onde muitas pessoas são favoráveis ao aborto de crianças inocentes. Imagine você, meu amado irmão, imagine você, minha amada irmã, se nós tivesse sido programado para nascer nesses dias atuais, o que seria de nós com essa liberdade que muitos querem de assassinar crianças ainda quando ela está sendo formada? Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? A palavra é clara, quando Deus, por meio da sua palavra, nos revela, no versículo aqui 15 do Salmo 139, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido nas profundezas da terra. Deus conhece o ser humano quando ele está sendo formado. O Senhor, ele acompanha desde a gestação todo o procedimento de uma criança. Então esta criança, a partir do momento que o embrião vingou, o Senhor Deus já está acompanhando. E uma vez que a pessoa faz o aborto, fazendo com que a criança que já tem uma vida formada, impedindo que ela venha ao mundo, essa pessoa está cometendo assassinato. Então nós, os cristãos, devemos nos posicionar com relação ao aborto. Então, se você, meu amado amigo, você, meu amado irmão, se você vai eleger os seus representantes, você precisa saber quais são os seus princípios, o que é que eles defendem, se eles são defensores da vida ou se eles são contra a vida. Porque se eles são contra a vida, eles são contra Deus, porque Deus é o Criador da vida. E a partir do momento que nós, os cristãos, também vai nesse embalo, acompanhando pessoas que pensam desta forma, nós estamos dizendo para Deus que Deus, ele não é um bom construtor, que ele não é capaz de criar nada perfeito, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez é perfeito. Então nós precisamos avaliar as coisas antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca ou confirmar com os nossos dedinhos, não é verdade? Para nós não sermos culpados da morte de crianças inocentes. No versículo de número 16, ele diz: os teus olhos viram o meu embrião. Os olhos de Deus viram o embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, a partir do momento que um embrião ele vinga no útero de uma mulher, o Senhor Deus acompanha todos os dias esta formação. Louvado seja Deus.
porque Deus, Ele é o defensor da vida. E nós cristãos devemos defender a vida, não importa, porque as pessoas hoje são muitos, a mente fechada. Olha só, a gente não pode ter mente fechada, a gente tem que ter mente aberta. A gente precisa fazer uma leitura deste mundo, a gente precisa estar atento ao que diz as Sagradas Escrituras, para a gente não interpretar a Bíblia de forma errada, ensinar de forma errada. Louvado seja Deus. Existem casos à parte, que merecem um acompanhamento de perto, uma avaliação de perto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o aborto em si de uma criança é crime. Vai de encontro à palavra de Cristo, vai de encontro à palavra de Deus, porque Deus, Ele é o construtor da vida. Agora você sabe por que as pessoas defendem a matança de criança no ventre? Você sabe por que essas pessoas que defendem o aborto, a morte de criança, você sabe quem é que eles acompanham, que eles seguem? Ah, não sabe não, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, e eu vou mostrar para você por quem são orientadas essas pessoas que são favoráveis ao aborto. Evangelho de João, capítulo de número 10, verso de número 10. E aqui nós vamos ver de perto que existe um destruidor que está por detrás disso tudo. Louvado seja Deus, colocando na mente das pessoas para matar crianças. Olha só, morte de criança não foi só nessa geração que está rolando isso não, viu? A Bíblia diz que no século I, quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo para matar Cristo, porque ele se sentiu ameaçado, pois dizia, eis que o rei dos judeus nasceu. E Herodes pensava que ele ia perder o seu reinado. Então, para eliminar a ameaça, ele mandou matar todas as crianças de 1 ano abaixo. O profeta Jeremias profetizou que via Raquel chorando a morte de seus filhos, sem querer ser consolada. E quando isso aconteceu, que Herodes deu a ordem para matar todas as crianças de 2 anos abaixo, Raquel chorou e cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Na época de Moisés, Moisés foi tirado das águas. O rei do Egito também mandou matar todas as crianças que nascessem homem. Então isso é coisa que já vem da história desde o princípio. E ali aquela mulher, a sua mãe, para não ver o seu filho morto, Moisés, autor de Gênesis, 5 primeiro livro da Bíblia. Aquela mãe, de uma forma desesperada, ela criou um barquinho e betumou aquele barquinho para não ver a sua criança ser assassinada. Colocou dentro de um cesto e colocou nas águas correntes de um rio. E lá na frente, a filha do Herodes estava na beira do rio tomando banho. E ali, quando o cestinho chegou com aquela criança, ela mandou alguém pegar aquela criança e ela gostou da criança e levou a criança para o palácio e criou aquele hebreu, filho de Hebreia, como se fosse filho dela. Assim é a história de Moisés. Então a Bíblia já relata massacre de criança desde o início. E hoje o diabo quer repetir esse feito novamente no século 21. Eles querem matar as crianças antes de vir ao mundo. Por quê? Por que eles querem matar as crianças antes de vir ao mundo? Quem é que está por detrás disso? Quem é que está manipulando essas pessoas que pensam desta forma? Olha só, João 10, verso 10, está aqui escrito, e você vai entender. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus disse que o ladrão se refere a Satanás, o mentiroso, escrito no Evangelho de João capítulo 8, verso 44, quando Jesus disse que ele não se firmou na verdade, é mentiroso, e tudo que ele fala de si mesmo, é um grande mentiroso, Satanás, o ladrão. Ele vem para apenas matar, roubar e destruir. Quem está por detrás de destruir a vida
destruir a criação que Deus fez é Satanás. E tem muitas pessoas que são usadas por Satanás para causar destruição no mundo. Eu vou trazer aqui um exemplo. Por exemplo, a Rússia, ela invadiu a Ucrânia, matando idosos, crianças, estão bombardeando sem pena e sem piedade. Eles querem o quê? Eles querem tomar ali aquele território. Ele quer tomar força na base do fogo. Ele não está nem aí importando para a vida, para aqueles que estão morrendo debaixo dos escombros. São pessoas ruins, perversas. Quem você acha que está por detrás disso tudo? É o diabo. O diabo, essas pessoas são apenas fantoche na mão de Satanás. Satanás pode usar o homem como fantoche. Agora eu quero dizer aqui para você uma coisa. Na época que Deus fez Adão e Eva e colocou no jardim, Satanás chegou ali com poucas palavras e desviou a mente de Eva e fez ela desobedecer a Deus. E eles foram desobedecer. Qual foi o fim? O fim foi ele trazer a maldição para a terra. E todos nós somos herdeiros deles por conta do seu erro. Nós já nascemos pecadores, é verdade. Então Deus, provando o seu amor com a intenção de consertar o erro de Adão, enviou seu único filho. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus precisou abrir mão do seu único filho, primogênito, louvado seja Deus, unigênito, para enviar como segundo Adão, nascido de carne, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante, que Jesus nasceu de uma virgem, ele foi gerado pelo Espírito Santo e não criado como Deus criou o primeiro homem. Deus criou Adão do pó da terra, mas Jesus foi gerado no ventre de uma jovem chamada Maria, gerada pelo Espírito Santo. O Deus encarnado, conforme diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 1, louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra que Deus criava tudo. Ele estava com Deus e era Deus. Então está dizendo que no princípio era a palavra e a palavra era Deus. Esse Jesus, o verbo encarnado, era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Agora veja no versículo de número 11 que está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então todos aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus são favoráveis à vida e não à morte. Então qualquer pessoa que se diz evangélico, cristão, e ele for favorável ao aborto, ou acompanhar pessoas que são favoráveis ao aborto, está transgredindo a lei de Deus e está agindo contra Deus e se opondo a Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que não se importam mais com o que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero dizer algo para você ainda aqui nesta manhã, no que está escrito na carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 8, verso de número 1. O que está escrito por Paulo aos Romanos diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação. Já não há condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus,
a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo aqui que quando alguém está em Cristo, ele foi livre da condenação da morte, porque todos nós que nascemos herdando o pecado de Adão, nós somos separados de Deus. É necessário que haja uma aliança com o Filho de Deus, aquele que é o intermediário, aquele que é a ponte de ligação, aquele que é o caminho, aquele que é o único entre os homens nos céus e na terra, conforme está escrito em Atos 4:12, que pode trazer a salvação para as nossas vidas. Então, veja bem, se alguém está em Cristo, não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo, queridos irmãos, nós precisamos entender o seguinte: o que é estar em Cristo? Como é que eu sei que eu estou em Cristo? O apóstolo Paulo, ele prega aos Coríntios, 2 Coríntios 5:17, quando ele diz que quando alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Eu não posso estar em Cristo e trazer comigo as coisas velhas. Que coisas velhas são essas? São os pecados que nós cometemos ou cometia antes de conhecer esse Cristo. Então, às vezes, nós conhecemos a Cristo e trazemos toda a bagagem do pecado, a vida preguiça que a gente vivia antes de conhecer a Cristo, a vida de mentira, a vida de prostituição, a vida de idolatria, e nós trazemos isso como servo de Cristo em nossas vidas e achamos que estamos salvos. Mas a Bíblia diz o seguinte, que Cristo morreu para nos libertar dos pecados, se nós aceitarmos as palavras de Cristo. Então Jesus, ele diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, ele diz o seguinte: para nós permanecer com Cristo, precisamos guardar as suas palavras em nossos corações, e a partir do momento que nós guardamos esta palavra em nossos corações, há mudança, há transformação. Então, se a transformação não está acontecendo, se as mudanças não estão existindo, se nós continuamos agindo e pensando como agimos antes de conhecer a Cristo, a nossa vida não mudou, a gente continua sendo a velha criatura. E aí o apóstolo Paulo, quando ele prega aos romanos na carta, diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles passaram da morte para a vida, mas aqueles que não permanecem em Cristo, continuam sobre a condenação da lei. E o que é que diz a lei? E o que é que diz a lei? A lei diz o seguinte, Romanos 6, 23, a Bíblia diz o seguinte, a carta aos Romanos 6, 23, está escrito que a lei diz o seguinte, olha só o que a lei diz, veja bem, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se nós vivermos a nossa vida pregressa, vivendo os nossos pecados antigos, nós vamos morrer e a condenação é certa, porque nós vamos pagar o preço dos nossos pecados, uma vez que Cristo já pagou na cruz. Mas para nós ter direito à salvação, é necessário que nós creamos em Deus, creamos que Deus enviou o seu Filho, que Ele é o Filho de Deus, nascido em carne, que foi condenado à morte de cruz pelos nossos pecados, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive para sempre, assentado ao lado de Deus, no seu trono de glória, conforme está escrito em Marcos 16, verso 19, que depois que Cristo consumou a sua obra aqui na terra, ele foi elevado aos céus, conforme diz em Atos capítulo 1, louvado seja Deus, que ele foi elevado aos céus, e muitos viram ele sendo elevado aos céus, e ele foi recebido nos céus pelo Pai, e assentou-se à sua direita, e hoje ele é o intercessor pelas nossas vidas.
Então é necessário que nós venhamos compreender as Sagradas Escrituras. Nós precisamos ser favorável a tudo que é bom e condenar tudo que é ruim. Eu condeno o aborto, sou contra o aborto de crianças, sou contra a matança de crianças inocentes. Esta é a minha posição, sou contra. E qualquer cidadão que se levante sendo favorável à morte de crianças, então esse cidadão para mim é um fantoche de Satanás, aonde o diabo tem usado essas pessoas, criando leis para destruir vidas e pessoas. E você, é favorável ou é contra a matança de crianças? Que Deus em Cristo esclareça as nossas mentes, trazendo luz para as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que nós possamos compreender e entender que esse Deus, que um dia nós confessamos que aceitamos Ele em nossas vidas e que nos chamou para ser luz e sal da terra e fazer a diferença nesse mundo de trevas, esse Deus, Ele aguarda de nós os preciosos frutos que nós devemos produzir em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que esta palavra possa ter falado ao seu coração, meu amigo, você, minha amiga, você que vai ouvir esta mensagem. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo possa estar te levando a um conhecimento mais profundo, te levando às águas mais profundas, e que você venha conhecer verdadeiramente a esse Deus que é o Criador da vida, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar agradecendo a Deus. Quero dizer para os amados ouvintes que nós começamos a nossa festividade ontem aqui no Templo da Piba, foi uma grande bênção de Deus. Deus se fez presente, louvado seja o nome do Senhor. Tivemos a participação aqui da banda Cairós de Acajutiba. Alô Acajutiba, aquele abraço, aqueles irmãos fervorosos que vieram de Acajutiba nos prestigiar aqui. Pastor Jacques trouxe uma excelente palavra. Alô Anfrintião, Pastor Jacques, que Deus abençoe aí de Acajutiba, trazendo uma palavra maravilhosa. Tivemos também aqui a apresentação, louvado seja Deus, de um grupo abençoado da Igreja do Sétimo Dia, da nossa anciã Solange, louvado seja Deus, coordenando este grupo. Que Deus abençoe a nossa irmã e essa igreja abençoada de Deus. Também tivemos presente aqui o pastor Barreto, com a sua digníssima esposa, pastor Gildo e a sua digníssima esposa, louvado seja Deus. E foi uma grande festa aqui, pastor Sávio, e a festa foi para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje tem mais, temos a presença aqui da banda dos meninos aqui que vai estar animando a festa. Teremos a presença da irmã Nana, levita do Senhor, cantando, abençoando esta igreja no dia de hoje. E eu tenho certeza que Deus tem preparado uma nova porção para todos nós. Então você, família linda, povo abençoado de Deus, você que mora aqui em Araçás, deixa eu falar uma coisa para você. Não despreze a palavra de Cristo. Não despreze as oportunidades que Deus está te concedendo por meio da porta que Ele abriu neste lugar. Que você possa parar e pensar e saber que o melhor lugar de se estar é na presença de Deus. Hoje dá tempo de você se deslocar da sua casa e vir nos prestigiar, estar conosco e ouvir a palavra do nosso Deus. É hoje, às 19 horas, no Templo da Piba, aqui na Rua Eliseu de Souza Danta, número 34. Piba, Primeira Igreja Batista, em Araçás, Bahia. Um forte abraço a todos, fica com Deus e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Vamos ouvir só um trechinho dessa música para concluir? Aleluia! Você é especial, meu irmão! Oh, aleluia! Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Oh, aleluia! Como é bom amanhecer na presença de Deus, adorando,
exaltando, glorificando o seu grande e poderoso nome. Deus é bom, aleluia. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. Quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo de cativeiro vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Se você, oh aleluia, que já foi vaso e está quebrado. Se você está jogado nos cantos e encostado, venha para Cristo. Louvado seja Deus. O olheiro está aqui para mudar o teu estado, aleluia. Você é especial. Quem te deu a vida foi Cristo, aleluia. Não existe outro igual a você. Você é único, aleluia. Você oh, aleluia. É hoje no tempo da piba, às 19 horas. Fica com Deus, que com Ele eu estou. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja a Deus! Que Deus abençoe a todos. Um bom dia.